Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton César e o Cidade Universitária Entrevista desta semana é em comemoração ao Dia Mundial da Voz, que é celebrado hoje. O Dia Mundial da Voz começou a ser comemorado no Brasil em 1999. No entanto, somente em 2003 começou a ter expressão internacional, com diversos eventos organizados também nos Estados Unidos, Ásia e Europa. A voz humana é um fenômeno que existe desde o nascimento e se apresenta de diversas formas, tais como choro, grito, risos e sons da fala. É um meio de comunicação produzido na laringe, onde se localizam as pregas vocais ou cordas vocais. A voz é o resultado do equilíbrio entre duas forças, a força do ar que sai dos pulmões e a força muscular da laringe. Para falar desse assunto, recebemos aqui no estúdio do Cidade Universitária Entrevista a fonoaudióloga da UFMA e coordenadora do projeto Saúde Vocal, Joseilma de Azevedo Garrido. É um prazer tê-la aqui no Cidade Universitária. O prazer é meu, Newton. Muito obrigada pelo convite. E eu começo perguntando a você como a voz é produzida e quais órgãos fazem parte desse processo. Então, a voz é um produto, né? Como você bem colocou, de duas forças, a força da respiração e a força da musculação, da laringe, dos pulmões. E, para simplificar, ela nada mais é do que o resultado da passagem de ar pelas pregas vocais, que faz as pregas vocais vibrarem e que, portanto, produzem um som durante essa vibração, e esse som é a voz. Aí depois esse som ele passa também pela nossa cavidade da boca e do nariz, que a gente chama de ressonadores, que são responsáveis por fazer a modulação dessa voz. Então, basicamente, é assim que a voz é produzida, e as estruturas envolvidas são essas estruturas: o pulmão, a laringe, a boca e o nariz. Agora, temos que ter cuidados com a voz. Que cuidados são esses? Com certeza, Newton. A gente precisa ter vários cuidados, né? Geralmente cuidamos de várias funções do nosso corpo e a voz é a que sempre fica ali esquecida, né? E tem que ter uma voz de qualidade, né? Uma voz de qualidade. Para ter uma voz de qualidade, a gente precisa tomar certos cuidados. E cuidados simples, né? Por exemplo, recomendamos especialmente a hidratação. Então, que o indivíduo mantenha-se sempre hidratado, que mantenha o hábito de carregar consigo sempre a sua garrafinha de água, tanto no ambiente de trabalho quanto em casa ou nos ambientes de lazer. Recomendamos também que se evite o álcool, que se evite o fumo. Alimentação saudável sempre, né? É importante para diversas funções do corpo humano e também para a voz. Para profissionais da voz, por exemplo, como você, nós recomendamos que evite-se a ingestão de alimentos derivados do leite, por exemplo, antes de usar a voz profissionalmente. Porque tais alimentos, eles favorecem o aumento de secreção no trato vocal, ou seja, nas estruturas ali envolvidas na produção da voz, e facilita o surgimento do pigarro, que é tão prejudicial para a voz. E para esse profissional que não respeita essas orientações, quais os riscos e quais as doenças mais frequentes? As doenças que mais ocorrem em prega vocal são os nódulos de prega vocal, os famosos calinhos que a gente comumente ouve falar, os pólipos de prega vocal, que são alterações estruturais, ou seja, alterações que alteram a estrutura da prega vocal, e com isso, uma vez alterada a estrutura, a função também estará alterada. Então, acabam alterando aí a produção da voz. E a gente também pode falar do câncer de laringe, que está cada vez mais recorrente, né? E o câncer de laringe, como ele afeta todas as estruturas envolvidas na produção vocal, também acaba por afetar a voz, né, do indivíduo. Doutora Joseilma, eu fiquei preocupado com uns dados que a nossa produção buscou, que a Organização Mundial de Saúde, a principal causa de morte evitável em todo o mundo, segundo a OMS, é a questão do tabagismo. Para que o ouvinte
tem uma ideia, são 4.500 substâncias tóxicas, cuja porta de entrada é a boca. Como pode ser evitado isso? A gente sempre recomenda que se evite o fumo. Essas 4.500 substâncias, como você colocou, elas reunidas, elas têm a capacidade de irritar todo o trato vocal, todas as estruturas envolvidas na produção da voz. E com isso, eu facilito o surgimento de quadros alérgicos, eu facilito o surgimento do pigarro. O fumo é extremamente prejudicial para a produção vocal e também para outras funções do corpo humano, né? Então, a gente sempre recomenda que se evite, de fato, o uso do cigarro e, para a voz, mais especificamente, que se evite esse hábito, porque a longo prazo a produção vocal pode ficar extremamente afetada com isso. Esse é o Cidade Universitária Entrevista, comemorando o Dia Mundial da Voz. Recebemos aqui no estúdio a fonoaudióloga Joseilma Garrido. E para você que está ouvindo o nosso programa, aí na sua rádio, a partir de agora, estamos aqui com a nossa querida fonoaudióloga e destacar que temos o tema Seja Amigo da Sua Voz, que é promovida aí pelo Dia Mundial da Voz, pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Então eu gostaria de saber aqui da nossa fonoaudióloga, a Joseilma, o que a nossa Universidade Federal do Maranhão está pensando para esse dia, né? Quer dizer, já começou, mas tem alguma programação para a tarde, para quem está nos ouvindo agora, que é servidor da nossa universidade? Temos sim, a UFMA não poderia ficar de fora desse evento de âmbito mundial, como você colocou no início da nossa conversa. Então, hoje nós estaremos com uma ação de panfletagem no Centro de Ciências Humanas. Toda a equipe do Serviço de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida que desenvolve o projeto Saúde Vocal. Estaremos presentes no CCH para tirar dúvidas, para orientar os servidores dos departamentos. E nos dias 18 e 19, nós estaremos com um momento de avaliação da voz para todos os servidores técnico-administrativos, docentes e colaboradores de nossa universidade. O objetivo é dar orientações, tirar dúvidas quanto à saúde vocal e também fazer uma análise do perfil vocal do servidor que nos procurar. Agora, doutora, existe uma forma de detectar problemas na voz? Bem simples, na verdade, detectar alguns problemas, porque existem sinais que nos dizem muito. Inclusive, na avaliação de voz que faremos com os servidores, a nossa avaliação ela vai permitir que a gente consiga aí detectar alguns sinais se eles estiverem presentes. Então é importante que quem está nos ouvindo, que observe como anda o funcionamento da sua voz. Então se você começar a perceber que está cansando para falar, né, que não consegue mais manter a respiração ao final de uma conversa, para você que é professor ao final da sua aula, né, se você perceber que os pigarros começaram com mais frequência, se você sentir dor ao falar, então tudo isso é sinal de que pode haver um problema de voz e que você precisa investigar. Para isso, procure um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista. É nesse ponto que eu queria destacar, qual é a prevenção? O que quem está nos ouvindo agora, que não é servidor da nossa universidade, não é colaborador nem professor, mas está em casa, que é uma dica importante. Qual é a prevenção, então, para quem está em casa? A prevenção inicial são as dicas que demos, né, lá no começo da nossa conversa. Então, procure sempre manter-se hidratado, cuidado com os ambientes ruidosos. A gente sempre tem a tendência de falar muito alto em ambientes que estão muito ruidosos, então não faça competição sonora, né? Manter sempre a alimentação saudável, evitar alimentos condimentados, procurar manter o hábito aí de comer ao menos uma maçã por dia, porque ela tem o poder ali de limpeza do trato vocal. E, claro, procurar sempre um profissional, porque há necessidade de se mudar um pouco, né, o senso comum de que os profissionais eles estão ali somente para reabilitar. É possível procurar um otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo também para prevenção. Legal, então, estamos chegando aqui no final do nosso Cidade Universitária Entrevista. E para finalizar nossa entrevista, a doutora Joseilma indica exercícios vocais que possam ser realizados por profissionais como os professores, repórteres, locutores, enfim, essa turma aí que tem como meio de trabalho a voz.
A gente oferece aqui na UFMA um momento de oficina vocal e o primeiro exercício que eu sempre coloco nas minhas oficinas é exercício de relaxamento. Respiração, relaxamento de musculatura. Então você pode fazer rotação de pescoço em movimentos bem lentos, exercícios de respiração, inspiração e expiração. E podem depois esses exercícios ser seguidos de exercícios de aquecimento vocal, como, por exemplo, vibração de língua, vibração de lábios, né? Exercícios que a gente chama de exercícios nasais, então a emissão do som da letra M, né? Por um período de tempo, por alguns segundos. E também temos os exercícios de desaquecimento vocal. Então, depois que você usou a voz por um período, é preciso que você faça descansar. Então, facilitar, por exemplo, o bocejo, né? Fazer isso em 3 ou 4 vezes, fazer manipulação digital de laringe. O que é isso? A massagem no pescoço, sem pressionar. Então, essas são dicas de exercícios que o profissional da voz ele pode fazer, mas é absolutamente importante, reforço aqui, que se procure um fonoaudiólogo para orientar a execução desses exercícios, principalmente, porque se feitos incorretamente, eles podem acabar acarretando em resultados negativos para a produção da voz. Chegamos ao final do Cidade Universitária Entrevista. Lhe agradeço pela sua visita aqui no nosso estúdio no dia de hoje, Dia Mundial da Voz. Faço convite para quem está nos ouvindo agora, meio-dia e 5, meio-dia e 10, para esse evento agora à tarde aqui na UFMA. Então eu agradeço novamente o convite, Newton César, e faço um convite novamente a toda a comunidade acadêmica, a toda a comunidade universitária, para que esteja conosco no Centro de Ciências Humanas nesse momento de panfletagem. Eu estarei lá para tirar todas as dúvidas dos interessados e também para que nos visite no Serviço de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida, conheça nossos projetos, inclusive o projeto de saúde vocal. Ok, professora Joseilma, muito obrigado. Conversamos com a fonoaudióloga e coordenadora do projeto Saúde Vocal, Joseilma Garrido, com coordenação de Marcos Belfort, edição de áudio com Anderson Rodrigues e produção de Adriana Menezes. Eu sou Newton César e o Cidade Universitária Entrevista volta na próxima semana. Um abraço e até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.